Olá, tudo bem? Tá começando mais um programa Vida e Saúde, eu sou Teru Gouveia e a gente vai ficar junto aqui pela próxima meia hora falando sobre como você pode viver mais saudável. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental e o assunto é culpa. Como lidar com a culpa? Como evitar a culpa? Será que ela é benéfica? Será que ela tem o seu papel na nossa vida? A gente está aqui com uma psicóloga para discutir esse assunto e você pode se beneficiar dele também. E é claro, vai ter uma receitinha saudável. Hoje eu ensino para você a fazer um patê de milho com castanha do Pará. Bem brasileirinha a receita e diferente. Então fica ligado que é daqui a pouquinho passo a passo dessa receita. Antes de mais nada, eu quero convidar você para refletir um pouquinho nessa frase de Dave Weinbaum. Ele disse o seguinte: se não puder se destacar pelo talento, vença pelo esforço. E aí eu quero chamar você para lembrar daquele seu colega de classe, aquele seu amigo que parecia dormir na sala de aula e acordava para fazer nos dias de prova as provas e ia super bem. É aquela pessoa talentosa, é aquela pessoa que tem uma habilidade intelectual, parece que um pouco mais desperta do que a sua. E aí tem também aquele seu outro amigo de escola que estudava pra caramba e ia tão bem quanto aquele que dormia, que já tinha aquela habilidade natural. Sabe, às vezes a gente encontra grandes pessoas, grandes obstáculos a serem vencidos, mas com muito esforço a gente consegue chegar lá. Essa é a dica de hoje, a reflexão de hoje. E a gente não pode se contentar só com eu não nasci assim, ou eu não tenho isso, jamais vou chegar lá. Não, corre atrás. Comece a estudar, comece a pesquisar sobre o assunto, conversa com as pessoas sobre aquilo que te interessa, vai atrás, seja esforçado e você vai conseguir, pela graça de Deus, se for algo para a sua vida, para a sua saúde, para o seu benefício. Combinado? Tá só começando Vida e Saúde, vem comigo, você vai aprender um patezinho de milho com castanha do Pará hoje, a gente também vai falar um pouquinho sobre culpa e eu te apresento quem vai fazer parte do programa hoje aqui, a psicóloga Aline Prazo. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Teru. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Mais uma vez, você já falou sobre tantos assuntos legais aqui. Saúde mental é tão necessária quanto as outras saúdes, vamos chamar assim, física, a espiritual. Sim. Se a gente tem vigor, se a gente tá com o corpo íntegro, não tem doença e vive bem, tem um relacionamento bom com Deus, porém a parte emocional não está 100%, tudo mais fica meio que anulado, né? A saúde mental é muito importante na nossa vida, né? A gente muitas vezes não dá a devida importância para ela, não olha para ela com tanto carinho quanto a gente deveria, porque a gente olha mais para uma dor física que é palpável, que a gente faz um exame e vê, mas a gente não olha para aquilo que está lá dentro, né? Nas nossas emoções e sentimentos. E são imprescindíveis para manter a saúde. Você que de repente não anda 100%, que está se sentindo um pouco deslocado, que anda por algum tempo já sentindo-se diferente, experimentando alguns sentimentos que não está sabendo lidar, você pode procurar auxílio de um terapeuta, de um psicólogo, uma psicóloga, você pode conversar com um pastor também e você pode buscar ajuda, deve buscar ajuda para tentar resolver o problema. Alguns problemas resolvidos mais cedo, eles tendem a não piorar o quadro, né, Aline? Igual a gente fala de prevenção, né, em saúde física, Tá. a gente também fala de prevenção em saúde mental. E como que a gente previne? Fazendo terapia, cuidando das nossas emoções, pensando e falando sobre elas, não deixando elas escondidinhas lá, né, em um departamento lá do coração, mas falando sobre isso, deixando isso aberto. Não é fraqueza nenhuma a gente falar o que a gente sente. Aline, muita gente se sente esmagado e tem as suas habilidades sociais prejudicadas pela culpa. Não consegue progredir, não consegue ir para frente porque carrega um peso morto. Eu faço essa figura, né? Um peso morto, que é algum problema que talvez não tenha sido muito bem elaborado ou muito bem resolvido no passado e anda com a culpa freando todo o seu potencial. O que é a culpa, afinal? A culpa é essa responsabilidade, né, que o indivíduo assume por alguma questão que muitas vezes não é dele,
né? Mas que assume essa responsabilidade diante de alguma situação e acha que ele tem que dar conta daquilo, ou, enfim. Se responsabilizar por aquilo. Mas nem sempre, quer dizer, eu costumo dizer que a culpa ela é aquele sentimento que não faz a gente andar para frente, só traz aquele peso, algo que é ruim, né? Não necessariamente ele te motiva a fazer mais por você ou a criar outras situações para melhorar. Você consegue pensar em alguns prejuízos práticos que a culpa pode acarretar? Com certeza, a culpa pode levar, se ela for, né, sendo carregada a longo prazo, ela pode levar a uma depressão, a sintomas de ansiedade, né, a paralisar outras coisas da vida justamente por isso. Tem gente que parece que amarrou ali na dor, né, e naquela dor fica. Né, e a gente precisa de alguma forma elaborar isso, para que isso não, mesmo que seja algo que você se sinta responsável, mas para que isso não paralise a vida. Quando o psicólogo fala de elaborar isso, o que será que ele está querendo dizer? Que é Fala pra gente, né? porque às vezes tem assuntos, tem problemas, tem situações familiares que são como feridas. E quando a gente toca, dói. Sim. Quando a gente toca, causa desconforto. Quando a gente olha para o negócio, a gente tende a fugir. Talvez seja por isso que a coisa não tenha ficado bem resolvida lá no passado. Exatamente. Como é que a gente elabora uma coisa de verdade? Essa questão que você falou antes de responder de fugir, a gente tende a sair de perto do desconforto, né? A gente não quer desconforto, essa é a verdade. Então, a gente evita essas situações. Então, aquilo que me traz dor, parece conflitante, mas muitas vezes a gente permanece com a dor para não entrar em contato com ela. Olha aí. Chega a ser um pouco confuso, mas é meio que o sistema de defesa que a gente usa. Para elaborar, né, que é essa palavrinha que a gente gosta de usar, a gente precisa entender de onde vem essa culpa. O que é ela, né? Por que eu sinto essa culpa, né, dessa situação, ou enfim, dessa história que eu tenho. E se ela é minha realmente ou não. Se eu tenho responsabilidade sobre ela ou não. Tá. É por isso que às vezes a gente não dá conta de fazer isso sozinho, né? Às vezes precisa mesmo de um profissional e tem coisa que não adianta um amigo, um familiar, alguém que está até envolvido ou pode se ofender com a questão toda. Às vezes uma ajuda profissional vai fazer total diferença. Sim. Tá. Então, entender. E eu percebi que você faz muitas perguntas. Por quê? Por que você está sentindo isso? Isso é legítimo? Isso pertence a você? Como é que a gente pode assumir responsabilidade que são de fato, ou assumir a culpa, né? Mas eu gosto mais da responsabilidade. De erros que a gente comete ao longo do caminho, porque todo mundo vai cometer. Com certeza, né? Faz parte de ser humano. Eu vou pegando manjericão enquanto você fala, por favor. Faz parte do ser humano, né? A gente errar, Sim. Comportamentos que não são os mais adequados o tempo inteiro. Mas uma vez que a gente entende que tem algo ali daquela situação que é realmente responsabilidade minha, eu me comprometo também com aquilo. Então, eu também faço um movimento para que aquilo mude. Quando eu falo lá, né, na outra pergunta, de que a gente precisa entender primeiro o que é se essa culpa ela é realmente de algo que eu fiz, se isso é meu ou é do outro, né? Esse é um exercício que a gente precisa aprender a fazer. Tá. Porque senão a gente começa a assumir responsabilidades e culpas, né, que é o que a gente está falando, de coisas que não são nossas. Tá. Né? E assumir o que é nosso com responsabilidade, e entra também uma questão de compromisso, né? Quando você entende que você realmente pisou na bola, falhou, o que vai acontecer ao longo do caminho, você tem condições de pensar em como você vai fazer diferente da próxima, na próxima oportunidade, né? Fala. Então, eu estava pensando aqui, Terô, que a gente está falando bastante dessa questão de quando a gente realmente erra. Mas esse filtro, né, do que está errado e o que não está, também às vezes ele não está muito no lugar. Pode ser que às vezes eu esteja assumindo uma culpa de algo que não é responsabilidade minha, né? Então, ou melhor dizendo, também eu assumo culpas de situações onde eu não tenho controle. Ótimo. Dá um exemplo aí. Então, doença. Uma doença X, nossa, o meu filho caiu e se machucou, tá vendo? A culpa é minha, eu que não fiz, eu que não protegi, eu que não cuidei. A questão de doenças mesmo, pessoais ou de pessoas próximas. Nossa, mas o que será que eu fiz para adquirir? Será que foi a minha alimentação? Eu que não vi, eu que não percebi. Até às vezes com as questões de saúde mental. Nossa, como alguém do meu lado tá adoecido e eu não percebi. Certo. Né?
a gente tem essa tendência a ter o controle das coisas, a querer o controle. Entendi. Né, das coisas. Então, a gente precisa abrir um pouco mão desse controle para não sentir essas culpas que não são nossas. Agora, gente, às vezes você levou uma vida inteira construindo e puxando isso para você. E para desapegar desses pesos, dessas culpas que a gente acaba carregando ao longo da vida, e mãe também é mestre em se culpar, viu? Totalmente. Para desapegar, leve um pouco de tempo também. Tempo e treino. Tempo e treino. Coloca isso na sua cabeça. Leva o exercício, faz fortalecer o músculo. Com certeza. E eu imagino que com a culpa também a gente aprenda a fazer da mesma maneira, né? Com certeza. A gente vai adquirindo essas habilidades, né? Se eu estou acostumado a me sentir responsável por tudo que acontece à minha volta, eu brinco que a gente vai parecer o caminhão do lixo, né? A gente Sim. sai pegando todos os problemas e tudo que está acontecendo. E joga na caçamba. E joga ali e achando que a gente tem que dar conta disso. Quando a gente separa isso e a gente também entende que nós não temos responsabilidade sobre tudo, a gente não tem controle sobre tudo. Tá. Tem coisas que simplesmente acontecem, são ou fatalidades ou é a vida acontecendo. Certo. Né? E aí a gente precisa, de alguma forma, olhar com mais carinho para essas situações para não se culpar. Tá. E com mais carinho pra gente mesmo. Exato. Também. Gente, quero mostrar os ingredientes do patezinho de hoje, ó. Vou usar maionese vegetal, ou aquele creme vegetal da Super Bom. Ele é vegano, super legal. Vou usar também um dentinho de alho amassado. Milho verde cozido, estou usando aquele congelado, é ótimo. Tempero desidratado a gosto, castanha do Pará. Vou usar um pouquinho de sal, azeite, bem pouquinho, só para dar uma temperadinha. E folhas de manjericão, que foi o que eu peguei na horta aquela hora. Vou usar isso aqui tudo no liquidificador. Então, só vou tirar os talinhos aqui. E a gente vai preparar esse patezinho de hoje. Aqui, eu estou procurando o liquidificador no lugar errado hoje. Ó. Então, lá vai. Primeiro, vou colocar um milho. Olha aí, milho verde. Vou colocar aqui agora o temperinho. Estou usando o chimichurri, você pode usar alho, cebola, salsinha. Pode usar o fresco também, se você preferir. Usa menos daí, porque o sabor vai ser mais intenso. Alho, dá uma picânciazinha. Castanha do Pará. Você viu que vai ter bastante fibra esse patê. E personalidade, porque ele está usando ingredientes diferentes aqui. Vou precisar também da maionese vegetal, mais ou menos uma xícara. Ixi, eu vou precisar de uma colher menor aqui, peraí. Dá quase o potinho todo, viu, gente? Você vai ter bastante patê para você poder usar. Aí, isso. Agora a gente tira as 2 colheres, que eu não preciso mais delas. E por último, manjericão. Sal eu também vou pegar leve, porque a maionese já vem com um temperinho bom, então é só mais para temperar a castanha do Pará e o milho, né, que é mais adocicado. E um pouquinho de azeite, só para dar sabor também, tá? Isso tudo então vai ser batido até virar um creminho. Talvez eu precise de dar uma ajudinha para o liquid. Para um pouquinho. Ajuda o liquidificador a sentar aqui as castanhas. Mas está quase lá já. Mais um pouquinho ainda, tá? Cuidado para não ir até o final da hélice aqui. Pronto.
Ó, ele fica um creminho firme assim. Tá tudo triturado agora. Ó, um creminho firme. Eu vou só experimentar o sal. Mais um pouquinho. Vou misturar inclusive aqui no liquidificador, sem bater mesmo. E enquanto eu mexo aqui, gente, eu quero mostrar para vocês mais uma série gravada lá no Cevisa, lá no setor de hidroterapia. Hoje tá gostoso, o tratamento de hoje é muito bom para várias doencinhas, vários sintomas da criançada até os mais velhos, que podem ser resolvidos sem as drogas de farmácia. Vamos acompanhar. Olá, tudo bem? Bom, para você que acompanha o Vida e Saúde, sabe que estamos numa série de hidroterapias aqui no Cevisa. Mas para você que está bem por fora, primeiramente seja bem-vindo. Mas a gente está conhecendo diversos tratamentos, alguns novos, outros que a gente já conhece, como é o caso do pé dilúvio, né, Simone? Isso mesmo, Rafa. E a gente vai conhecer um pouquinho mais, bater um papo mais antes. Enquanto a gente conversa, eu também vou aproveitar, assim como a Teru aqui, que já está aproveitando, né? Então, vamos lá! A gente vai começar com água quente por 3 minutos e, na sequência, 1 minuto na água fria. A sequência é de 4 vezes. Então, 3 quente, 1 frio, 4 vezes e a gente finaliza com a água fria. Tá, e os benefícios? É um banho que promove um exercício vascular. Então a gente já pensa em varizes, em edema, inchaço dos pés, aquela situação de extremidades frias. Às vezes a pessoa até no verão continua com os pés bem gelados. Isso é uma má circulação. Então o contraste dos pés, ou pé dilúvio alternado, tem essas indicações aí para o sistema circulatório. Além disso, para questões ortopédicas, né, como esporão de calcânio, uma fasciite plantar, que é uma inflamação na base do pé, ou após um entorse, né, ali na fase mais subaguda crônica, depois de uns 2 dias, você já pode começar com contraste dos pés ou pé dilúvio alternado. Então não é uma coisa só de mulherzinha, né? Porque tem muito homem que fala, não, isso é só coisa de mulher que faz essas coisas de mergulhar o pé na água. É para todos. Para todos. Isso foi bem lembrado, Rafa. Toda pessoa que passou por alguma situação dessa precisa fazer o pé dilúvio alternado e a melhora vai ser muito mais rápida. Então você pode abreviar a terapia. Além disso, dá para colocar ervas, né? Você falou para mim. Com certeza, flores. Rafa. E por que isso? A gente pode agregar a fitoterapia, o efeito, associar as propriedades de algumas ervas que tem um efeito anti-inflamatório, né? Calmante. Então a gente tem aqui a calêndula. A gente vai colocar a calêndula no banho quente. E a erva então vai ser sempre na água quente, porque ela vai soltar as propriedades. Aí a gente relembra, se for folha ou flor, não é necessário ferver e fazer um chá antes, você pode colocar diretamente no banho. Ok, então a gente vai alternando aqui 3 quente, 1 frio, por 4 vezes. Por 4 vezes. Na água fria, Rafa, é importante colocar um pouco de gelo para a gente manter a temperatura, principalmente se for no verão, que a água ela esquenta muito rápido. Então a gente coloca um pouquinho de gelo na água que já está fria. Se for no inverno, pode ser a água do jeito que vem da tubulação, já é o suficiente para o contraste. Mas tanto quente como frio não precisa ser extremos, né? Não, o quente vai ser em torno de 38 graus, 39, no máximo 40. A partir de 38 a gente já consegue um contraste legal. O termômetro, a gente usa aqui um termômetro específico para hidroterapia, mas em casa você pode usar aquele termômetro de banho, banheira de bebê, ou até um termômetro de aquário, dá para usar. E a gente tem um termômetro natural, que é a própria pele.
Então você pode verificar, se estiver confortável, não estiver muito quente, dá para fazer. E se tiver alteração de sensibilidade, como é o caso do diabético, né? É importante pedir para outra pessoa verificar a temperatura antes de colocar os pés. Uma delícia essa terapia, hein? Super indico para vocês. Faço até nas crianças lá em casa, viu, Aline? Sério? Sim, eles adoram. É uma briga para saber quem vai fazer primeiro. Ó, terminei o patê aqui, vou enfeitar só com um raminho de manjericão e quero que você venha já para a mesa para provar ele. É super prática a receita de hoje, né? Você aí de casa gostou? Você que está chegando agora, a gente preparou aqui um patê de milho com castanha do Pará. E agora eu vou cortar um pãozinho aqui. Lá da Bendito Seja Pães, que é a nossa parceira, com pães de fermentação natural. Olha só que legal, Aline. Pode ficar à vontade, viu? Então vamos provar. Você que está chegando agora, pode pegar essa receita do patezinho de milho lá no blog novotempo.com/vida e saúde. Ops! Vamos lá. Vamos ver como é que ele é diferente. E o manjericão dá um toquezinho, um cheirinho todo gostoso para a receita, hein? Muito bom. Bom? Uhum. Delicioso. Maravilhoso. Eu não acho que tem um sabor predominando, ele tá bem... Porque a castanha, ela é neutra. Me lembra até azeitona. Olha só. Manjericão, o alho e a maionese deram aquele toque mais ácidozinho pro milho que é adocicado. Então ficou uma receita super equilibrada e saborosíssima. Muito bom. Bom, quero saber o seguinte. Como é que uma pessoa sozinha consegue aprender? A gente falou que se livrar da culpa, se livrar da sensação de responsabilidade que não me é devida, é um exercício. Como é que alguém pode aprender a dizer não para situações que podem gerar culpa depois? A primeira coisa é tentar decifrar, né, o que é meu e o que é do outro. Tá. Eu acho que é um dos exercícios Identificar, então. Isso me identificar. pertence. Isso é meu, isso é do outro. Eu tenho realmente responsabilidade nessa situação? Ou realmente isso é algo que eu não tive, né, uma influência direta? Ou se eu tive uma influência indireta, mas se isso é algo que eu consigo mudar ou não consigo mudar, né? E depois a gente tava falando do compromisso, né? Uma vez que a gente assume o compromisso diante de algo que a gente identificou ali que era nossa responsabilidade, a gente também se compromete com a mudança. A gente faz aqueles movimentos, né, que a gente precisa para realmente mudar. Existe uma maneira certa da gente quebrar o ciclo de pensamento de culpa, porque uma vez que eu identifiquei, uma vez que eu defini que não é minha responsabilidade, que eu não tenho controle sobre aquilo, como é que eu consigo, então, quebrar aquela sequência de pensamentos que estavam já tinham formaram um hábito de vida, às vezes, na minha cabeça? Eu gosto muito... Definindo meu comportamento, definindo minha atitude diante da vida. Então, eu gosto muito de quando a gente se questiona, a gente se pergunta, né? Mas com as perguntas certas. Né? Não com aquelas perguntas que deixam a gente pior. Mas as perguntas certas de, peraí, o que eu posso fazer em relação a isso? Ou quando você está muito angustiado com uma situação dessa, onde você se sente culpado, de realmente se questionar, mas peraí, nessa situação aqui, o que eu posso fazer? E muitas vezes a gente chega à conclusão de que nessa situação a gente não pode fazer muita coisa. Nada, muitas vezes. Exatamente. Tá. Outras a gente sim tem o que fazer, mas esse filtro ele tem que estar bem alinhado para a gente não sair também tentando fazer um monte de coisas que não dizem respeito a gente, né? E a minha última questão é com relação aos sentimentos que podem, assim, estar ligados ou alimentando esse sentimento de culpa, que a gente não identifica tão claramente, sabe? Eu acho que o remorso,
né, o arrependimento, eles estão extremamente ligados. Inclusive, se quem está assistindo a gente em casa sente isso, é um bom sinal, porque existem algumas patologias onde isso não acontece, essa reflexão ela não existe, né, como a sociopatia, né, que a gente conhece. Então, se a gente tem esse equilíbrio, né, de pensar e se questionar em relação a algum comportamento que a gente teve, né, e se questionar, de olhar e falar, opa, acho que aqui eu pisei na bola, não foi tão legal, se arrepender, é um bom sinal. Tá. Né? É sinal de que a gente tem esse mecanismo preservado, que é importante. E aí, gente, olha, o perdão liberta. Aprender a perdoar, aprender a se perdoar, porque tem coisas que a gente ofende o outro já perdoou, mas a gente continua batendo na mesma tecla, sabe? Mas aprender a se perdoar, aprender a perdoar o outro é essencial para a sua saúde física, mental e até espiritual. A Bíblia diz que Jesus já levou todas as nossas culpas. E ele diz mais, ele diz que ele quer trocar o nosso fardo pesado, o nosso fardo duro, o nosso fardo difícil de ser carregado, e ele vai dar um fardo leve e suave para a gente. São promessas que a gente encontra na palavra de Deus. Então, se você está carregando sozinho isso, para e pensa. Talvez você está aí competindo com Jesus, que está ali, olha, disponível para estar do seu lado e te dar uma vida muito mais leve, abundante, enquanto você está sofrendo. Eu não estou dizendo que o que você sente não seja válido, não seja verdadeiro, mas comece a entregar um pouquinho do seu pensamento, do seu querer, do seu passado, do seu futuro nas mãos daquele que pode tudo transformar. Com certeza. Aline, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. O prazer foi meu. A Aline já falou aqui pra gente sobre assertividade, sobre depressão, pode continuar, sobre culpa, ansiedade, são os assuntos que ela falou aqui ao longo de um mês aqui de programas com a gente. Então, quero agradecer a sua participação. O prazer foi todo meu. Tá joia. E você sabe que pode encontrar apoio, oração e programas feitos, pensados em você, aqui no Vida e Saúde. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau. Tchau.